Eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre a lenda do Cabeça de Cuia. The Last Nightmare, a lenda do Cabeça de Cuia, é um jogo de terror brasileiro, o que já é algo espetacular por si só. Eu particularmente tinha jogado outros 2 jogos brasileiros de terror, que é um que chama Pesadelo, que eu acho ok. O jogo ficou famoso porque o PewDiePie jogou, que é realmente bizarro pensar. E um outro jogo de um cara de Curitiba chamado The Guilt in the Shadow. Esse sim eu acho um jogo muito especial. Eu recomendo caso você nunca tenha jogado. Mas a Lenda do Cabeça de Cuia é um jogo de um cara que eu acabei me tornando próximo a ele. Ele chama Décio Oliveira, o apelido dele é Dex. Cara, muito gente boa nas redes sociais, eu tenho conversado bastante com ele, interagido bastante com ele. E na época do lançamento do jogo, eu consegui lançar uma entrevista, lançar um review em uma revista, então para mim foi muito gratificante poder ajudar de alguma forma com a exposição do jogo dele, que nasceu numa Global Game Jam de 2015 e explora uma coisa que eu acho que deveria acontecer mais. Eu particularmente tenho um grande sonho de um dia escrever um roteiro de um jogo, e certamente se eu fosse fazer isso eu me inspiraria muito no folclore brasileiro para fazer, especialmente no que tange criaturas e esse aspecto mais tenebroso e de terror das criaturas folclóricas brasileiras. Ele escolheu uma criatura tipicamente piauiense, que é da onde ele é de Teresina, e esse Cabeça de Cuia é um monstro do jogo. Você joga com uma menina chamada Maria, que precisa escapar dessa criatura. O jogo ele é um adventure em point and click, ele é essencialmente várias imagens estáticas e você controla um cursor e interage com elementos do cenário. Você começa no meio do mato, e é a Mata dos Cocais, que também é bem da região onde ele vive. Então isso eu acho legal. Ele e o time dele do Submersivo Game Studios pegou muitos elementos lá da região deles e colocou no jogo, então fica uma coisa muito sincera, assim, muito transparece esse aspecto deles assim no jogo. Isso é muito legal, eu acho muito importante, torna a obra mais pessoal, por mais que seja de uma lenda folclórica que todo mundo conhece lá da região e do Brasil, de uma forma geral. Então você, no papel dessa Maria, você tem que tentar sobreviver aos ataques, às investidas dessa criatura, que ela é bem horrorosa, assim, e tentar descobrir uma forma de acabar com ela. E aí você vai lendo o diário da menina, você encontra uma casa e você vai checando as coisas, entendendo o que é essa criatura e como você pode se livrar dela. E aí você conhece mais da lenda dessa Cabeça de Cuia, de quem é o Crispim, o porquê das 7 Marias, e você resolve os quebra-cabeças com os itens que você encontra. E o jogo ele tem vários finais, isso é uma coisa legal, dependendo de como você age, especialmente no labirinto da floresta, o jogo ele muda como ele termina, porque a criatura pode te encontrar a qualquer momento, de uma forma aleatória, que causa até um valor de replay bem legal para o jogo. Os aspectos sonoros, e a trilha sonora em especial, são muito boas, porque é o que te mostra que a criatura está próxima. Então se você está perdido na mata e você vai para a esquerda, para a direita ou para frente, e você ouve um barulho que vai aumentando, pode ter certeza que é melhor você ir no sentido contrário do que você estava indo, porque ali está aquela criatura. E quando você chega numa casa, num casebre, e a porta está fechada, aí só lamento, cara, muito provavelmente você vai ser vítima dela. Então é legal o jogo e ele te faz você jogar várias vezes, porque é raro esse tipo de coisa. Por mais que o jogo seja simples em fundamento, não existe um jogo que aborde essa criatura folclórica. Então esse tipo de coisa é muito interessante. É um jogo que é muito promissor, então ele como jogo, ele mostra o potencial desses caras, desse estúdio. Eu espero que eles continuem no terror, porque tem muito espaço para evolução, e eu acho que todos eles sabem disso. O Dex, que eu tenho conversado mais com ele sempre aponta esses lados, né, do quanto ele se empenhou para fazer esse jogo e onde ele gostaria de chegar com projetos futuros. E eu espero que eles façam cada vez mais e que a gente veja mais jogos de terror com criaturas folclóricas brasileiras. Certamente jogarei todos eles.